um livro. Na verdade, há um livro que eu estou, inclusive, trabalhando com o nosso pastor presidente, né? Então eu peço já perdão que todos aqui essa noite queriam ouvir, inclusive eu. E na verdade a ideia foi dele. Então, claro que eu agradeço ao nosso pastor presidente. Inclusive eu faço menção, é quase uma folha, quase uma página do livro, agradecendo pelo espaço, pela oportunidade e também por ministrar a palavra de Deus essa noite. Então, esse trabalho com o nosso presidente, pastor Ziel, é um trabalho mais filosófico, teológico e bíblico. O livro que eu estou lançando, está aqui em minhas mãos, os exemplares, é um outro viés. Ou seja, eu estava trabalhando esse tema, então nasceu uma veia poética. Então, Na Contramão da Multidão é o nome do livro. Ele custa apenas R$30, e o nosso querido pastor Zé Gomes nos deu esse espaço, do qual eu agradeço muito, para que nós pudéssemos aqui lançar nessa noite. Então, os irmãos interessados podem procurar lá embaixo, tem um stand montado e você pode adquirir. Quem não tiver os R$30 agora, é só dar o seu nome, endereço, telefone direitinho e pode adquirir. Quem já tiver, melhor ainda. Nós também temos camisas tão linda quanto as de missões, também no valor de R$25, muito linda mesmo, sobre o livro com o tema kierkegaardiano. Então esse livro é um livro de poesia, porém em seu bojo está presente existencialismo, filosofia, coisas do nosso cotidiano, ou seja, um livro para todas as idades. E também, claro, tem a presença da própria filosofia, da teologia e o principal, da Bíblia Sagrada. Há mais de 20 anos ministrando, por exemplo, na FATEAD, extinta Faculdade Teológica Assembleia de Deus. Quando eu falo extinta, eu fico triste. Seminário Batista, onde eu fui professor por 2 anos, titular da cadeira de História da Igreja, pela misericórdia e para a glória de Deus, aonde ali nós ministrando aula e vários alunos compartilhando ideias, inclusive aqui também em Tirirical, onde nós coordenamos um curso por mais de 1 ano, pela graça de Deus, onde tivemos a oportunidade de trabalhar com vários colegas aqui, pastores, vários inclusive mais capacitados do que eu, e aqui nós nos sentimos motivados então a trabalhar algo que pouca gente conhece, mas que está escancarado na própria Bíblia, né? Então eu pensei, creio que inspirado por Deus, que há pessoas que não são cristãs e nunca adentrarão um templo como esse, nunca adentrarão um templo da Batista, da Assembleia de Deus, da Universal ou mesmo da Igreja Católica. Então isso me motivou a escrever um livro poético, e eis um livro em minhas mãos, Na Contramão da Multidão. Então só o tema já é impactante, como a gente pode observar. Então você é desafiado a conhecer o que está no conteúdo desse livro, que não vai trazer uma interpretação logo imediata, porque talvez a mesma virá por toda a eternidade, dada a profundidade, não minha, mas do viés que foi a Bíblia e das coisas, como já dissera, do nosso cotidiano. Então, inspirado nessa ideia que eu creio que veio de Deus, eu entendi que tem muitas pessoas que não são cristãs, mas apreciam a arte, apreciam a literatura, apreciam a boa música, apreciam a poesia. Então, por que não unir o útil ao agradável? Eu pensei, e assim nasceu a ideia de tentar atrair, tentar evangelizar através da arte. Então, Na Contramão da Multidão também tem esse propósito. Kierkegaard tem vários temas que aparentemente são contraditórios. Por exemplo, nós cristãos somos ensinados ou aprendemos a ideia de que sofrimento, angústia, dor são coisas essencialmente ruins. Pastor Márcio, não é? Elas são no sentido subjetivo da palavra, mas no sentido objetivo, Søren Kierkegaard nos mostra que através da Bíblia, como há, por exemplo, a angústia é subjetiva, por exemplo, oriunda de uma questão patológica. Então, por exemplo, alguém com depressão, ou alguém viciado em drogas, ou alguém que perdeu um ente querido, essa angústia sentida por estes exemplos, por parte de alguém, ela oprime, ela é negativa, daí porque subjetiva. Em contrapartida, por incrível que pareça, há uma angústia positiva, há um sofrimento positivo. Estou usando a palavra sofrimento, pois é um termo mais conhecido, mas eu poderia trocar pelo termo usado pelo próprio filósofo Søren Kierkegaard, que era o desespero humano. E por último, poderia dar um exemplo também da náusea,
Temas trabalhados, por exemplo, por Nietzsche, que embora ateu, mas a gente tem que saber examinar tudo, reter o que é bom. Nem tudo que Nietzsche pensou e falou não prestava, pelo fato de ser ateu, mas ele em si, claro, quanto à questão de salvação, se ele não se arrependeu no último momento, a gente sabe para onde ele foi. Mas a gente não pode com isso desprezar, desconsiderar o que Nietzsche trouxe de positivo, que Sartre trouxe de positivo e a própria Clarice Lispector trouxe de positivo. Então, eu desafio você a adquirir esse livro e, inspirado nele também, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jó, que é também um livro poético. Jó capítulo 1. Livro de Jó. Quando você encontra, eu coloquei nas mídias, inclusive destaco que a editora que nós lançamos nosso livro é uma editora de São Paulo chamada Casuá, e os próprios autores, escritores da nobre editora, digo isso de forma muito respeitosa, a editora não é cristã necessariamente e nem defende uma linha cristã. Então esse também foi mais um objetivo meu de tentar influenciar a academia positivamente com o poder do Evangelho, porque o poder não é de quem escreve, o poder é de Deus. Como Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então os próprios autores e editores do livro, da editora Casual de São Paulo, você pode observar isso comprando livro, como por exemplo Carlos Augusto, como por exemplo Yuri Dinali, que é poeta, músico, escritor, foram impactados por esse livro, para a glória de Deus. Então, eu coloquei no meu status, compartilhei com algumas pessoas o seguinte, frases do tipo que não são clichês, mas que são verdadeiras. Por exemplo, se poesia fosse algo sem sentido, se poesia fosse blá blá blá, se poesia fosse bobagem, então deveríamos tirar das nossas Bíblias, por exemplo, 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, que são livros poéticos. São livros poéticos. Uma outra frase, não querendo trazer aqui um clichê, mas é verdadeira, quando diz assim: se tamanho fosse documento, o elefante seria o rei dos animais. Então a editora disse que faria o meu livro, que o conteúdo tem para isso, num tamanho padrão. Que seria um tamanho padrão, pastor? Mais ou menos o tamanho do microfone, como esse que eu tenho aqui em minhas mãos. E eu pedi no processo de elaboração do livro, eu quero meu livro tamanho de bolso. Aí me perguntaram por quê? Eu também, para quando a pessoa sair, não ficar perdida onde vai botar o livro, botar no bolso, para ela ler, reler, quantas vezes for necessário. Eles disseram assim para mim: Márcio, interessante, vamos fazer, porque eu estou percebendo que tu és mesmo na contramão da multidão, até no tamanho do livro. Eu digo, é verdade, é verdade. Então, na contramão da multidão de livros grandes, aparentemente, que alguém possa dar valor ao tamanho, eu escrevi propositalmente, consciente, nesse tamanho, por ser uma decisão pessoal. Livro de Jó, capítulo de número 1, para nós ganharmos tempo, eu quero ler apenas o versículo de número 8 e o versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Quantas características? Você conferiu? Não estou dizendo 4, estou dizendo 3. Eu acho que são 5. Versículo 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem veio adorar a Deus essa noite? Amém. Quem está feliz essa noite pode dar glória a Deus. Não, o desafio está aqui. Pastor Ziel,
pregando aqui toda segunda-feira, terça-feira, é um desafio grande. Ideia dele, né? Ideia dele. Eu disse, pastor Zé, pregue, o senhor vai fazer com maestria a pregação em cima do livro. Ele disse, não, rapaz, tu prega, tu mesmo prega. Aí eu cheguei aqui, eu fui entender também. Amém. Meus amados irmãos, aqui está o livro poético, o primeiro livro poético, que é o livro de Jó. E Jó também é o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Gênesis é o livro dos inícios, é o livro dos começos, mas Jó foi, segundo os estudiosos, o primeiro livro a ser escrito de toda a Bíblia Sagrada. E essa história é dita por alguns que é bastante conhecida, mas a gente faz uma reflexão: seria realmente conhecida? Como ela precisaria ser conhecida? Muitos, por exemplo, quando falam do livro de Jó, ou quando falam da pessoa de Jó, dizem que o tema central desse livro seria o sofrimento. Mas eu discordo dessa ideia, porque o autor e escritor Philip Yancey, por exemplo, quando ele escreveu um dos seus livros, a Bíblia que Jesus lia, ele diz que o livro de Jó, o tema central não é o sofrimento, mas o tema central do livro de Jó é a fé. A fé, porque a fé é um dom de Deus. O justo viverá por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que existem. Eu não preciso ver para crer. Por isso Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Nós não vivemos dependendo das circunstâncias, se boas ou ruins, se positivas ou negativas, para viver. O crente que vive pela fé, de fé em fé e de glória em glória, ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele vai. Quantos glorificam a Deus por isso? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não somos produto da evolução ou uma evolução dos animais inferiores. Então Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, e Deus nos criou para refletir a glória de Deus. Estamos aqui nesse mundo, nessa terra, mas daqui não somos. Estamos aqui emprestados. Jesus, quando orou, João 17, oração sacerdotal, ele disse: Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então aqui estamos, mas daqui não somos. Estamos aqui até o tempo que Deus quiser, mas nós sabemos que a nossa esperança, o nosso alvo maior, o nosso destino é a nova Jerusalém, são os novos céus e a nova terra. Quantos têm essa esperança? E isso significa estar em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós lemos essa história, eu acho lindo, porque, irmãos, não há coisa mais gloriosa na vida ativa da igreja que ainda batalha, na igreja não triunfante, mas que ainda luta, que ainda guerreia. Eu acabei de ver esse testemunho do pastor Calixto, fiquei verdadeiramente maravilhado, e creio que a igreja também ficara, porque até houve palmas, tudo para a glória de Deus. Parabéns ao nobre pastor, a sua esposa e a todos que ali estão trabalhando. É lindo ver as pessoas evangelizando, as pessoas pregando o evangelho, mesmo porque isso é o ID do Senhor Jesus, não é verdade? Agora pensemos nós, se é lindo ver um crente pregando, uma serva de Deus falando do amor de Jesus, um servo de Deus pregando o evangelho, testemunhando sobre o Senhor, eu penso que mais lindo ainda é quando Deus testemunha sobre os seus servos. Quando nós temos, por exemplo, em Gênesis, Deus chamando Abraão de meu amigo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. O salmista Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Gideão, por exemplo, é chamado de varão valoroso, e assim por diante. Para que exemplo melhor do que a nossa maior referência, do que o nosso maior padrão, o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, o Senhor dos senhores. Quando ele é batizado nas águas,
Ele sai, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e eis que se ouve bradar uma voz do céu. Era o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali é o próprio Pai testemunhando do Filho, ali é o próprio Deus testemunhando do seu servo. E com Jó não é diferente. Como Jó é um livro poético, eu consigo ver a história de Jó como uma grande peça, aonde Deus é o grande diretor. Deus tem o comando de cada cena, diga glória a Deus. Deus tem o comando de cada ato, diga aleluia. Satanás é o antagonista, Jó é o protagonista. O mais lindo é que hoje é fácil a gente contar a história, ouvir a história e ficar maravilhado. Mas irmãos, naquele contexto, naquele momento, se imagine no lugar de Jó. Ele não sabia que havia uma discussão, uma conferência no mundo celestial, conforme Efésios 6 diz, que a potestades do ar. E ali não era pau mandado, não eram demônios, era o próprio Satanás. Então Deus faz duas perguntas para Satanás. Primeira: tem visto o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Diga glória a Deus. Homem sincero, diga aleluia. Homem reto, diga glória a Jesus. Temente a Deus, diga amém. E desvia-se do mal, diga glória a Deus de novo. 5 qualidades. É o próprio Deus esfregando na cara do diabo o testemunho dele acerca do seu servo. Quem pode glorificar o Senhor? Irmão, hoje a gente quer casa, a gente quer poder, vou falar a verdade, a gente quer crescer. Isso em si não é ruim, mas quem é que almeja isso aqui? Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero, meu sonho é receber de Deus esse testemunho. Levante a mão de verdade. Só quem sonha com isso aqui, deixa eu ver. Começando aqui, deixa eu ver. Aleluia. Deixa eu ver. Quem sonha com isso aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. De onde vens? Aí o cão responde: eu venho de rodear a terra. Então Deus faz essa pergunta, e o diabo logicamente se sente provocado, fica intrigado. Então agora Satanás vai tentar colocar em xeque a fidelidade. Não é só de Jó, ali é uma representação de todos nós, de todos os servos de Deus, todas as épocas, todos os lugares. Então ali Jó não está sabendo o que está acontecendo, ele está servindo a Deus. Ele está servindo a Deus. Homem próspero, rico, tinha 10 filhos, tinha vários servos a seu dispor. Ninguém antes de Jó foi tão poderoso no Oriente. Tudo isso o próprio livro relata. Então Satanás diz para Deus o seguinte: olha, é fácil Jó ser quem ele é, fazer o que ele faz, tendo o que ele possui. Foi isso que o cão disse. Por isso que ele é tentador. Ou seja, Satanás estava dizendo com todas as letras que Jó só era o que era, só fazia o que fazia, só adorava a Deus por aquilo que Deus concedia a Jó. Irmão, nós servimos a Deus pelo que Deus nos dá, não é verdade? A gente não ora para que Deus abra a porta de emprego, a gente não ora para passar no Enem, mas tem que estudar. A gente não ora para passar no concurso público, mas tem que estudar, porque Deus vai trazer o gabarito na tua memória. Ele pode fazer lembrar através do Espírito Santo que eu estudei, que eu meditei, porque Deus não tem compromisso com preguiçoso nem com vagabundo. Agora, não é verdade? Pois é. Agora, todos nós sabemos que Deus nos faz coisas maravilhosas na nossa vida. Nos livra do juízo vindouro, quem diz amém? Nos livra do inferno, quem diz aleluia? Nos livra de um monte de mazelas. Mas por incrível que pareça, nós não servimos a Deus só por isso. Não. E Satanás pensou assim. Então Deus faz uma proposta. Olha para o meu servo Jó. Não, Deus é tremendo. É como o pastor Zé disse, por isso que eu gosto da Bíblia. E Satanás responde com uma contraproposta. Faz o seguinte, Deus,
Quer ver como isso daí é passageiro, é fogo de palha? Faz o seguinte: deixa eu tocar nele, deixa eu tocar em Jó, fazer ele perder os bens, fazer ele perder a saúde física, fazer ele perder os filhos, fazer ele perder tudo que ele tem, para ver se ele não nega o teu nome na tua face. Foi isso ou não foi isso que ele disse? Foi isso. E aí, irmão, não é que Deus ouve a oração do diabo, porque aqui não foi oração. Irmão, o diabo falou isso, Deus aceitou. Não é bem assim, o tempo não vai dar para a gente explicar. O certo que Deus disse: pode ir. Quando Deus disse pode ir, imagine um semáforo espiritual, que é uma placa luminosa, né, as luzes para guiar o condutor nas rodovias ou nas estradas. Ali era um semáforo que Deus botou no mundo espiritual diante de Satanás. E aí Deus disse o seguinte: olha, aqui tem 3 luzes, tem a amarela, diz assim, atenção, está tudo no texto, irmão, não estou inventando nada. Deus diz assim: estende a mão contra ele. Quando Deus diz não estendas, Deus está dizendo amarelo, atenção. Ou seja, Deus está guiando, dizendo até onde ele pode ir. Irmãos, se o diabo é poderoso, e nós não negamos que ele tem algum poder, o nosso Deus é todo poderoso. O diabo só vai até onde Deus permite. Mas há muitos de nós cristãos que temos uma ideia do nosso cristianismo como se estivéssemos vivendo um pleno dualismo, ou seja, Maracanã lotado, Deus do lado, o diabo do outro, torcida organizada de Deus do lado e do diabo do outro, e uma torcida vai gritando assim: Deus vai lá, Deus ganha, ganha. Deus já é vencedor antes do jogo começar. Deus já é vencedor antes da batalha iniciar. Quem acredita assim, levante a mão e glorifique a Deus. Apocalipse diz: eis que o vencedor saiu para vencer. Nem saiu, já venceu. Por isso que eu e você que estamos em Cristo já somos mais do que vencedores. Só quem entendeu, diga glória a Deus. Amarelo, atenção, vá, mas vá até aqui. Quem entendeu, diga amém. Depois Deus bota o verde. Pode tocar nele, pode estender a mão sobre ele. Deus está dizendo: eu estou permitindo. E toca, presta atenção no texto, em tudo que ele tem. Está assim ou não está? E no capítulo 2 repete: no que ele tem. Irmão, no que ele tem já era para a gente começar a dar glória. Agora vem o sinal vermelho. O que é o vermelho, irmão? Pare, não avance. Leia comigo rapidamente capítulo 1, verso 12 e capítulo 2 e verso 6, que você vai entender. Não precisa nem pedir aqui o auxílio hoje do pastor Gesso no original hebraico, porque na própria língua portuguesa está claro, mas se precisar ele está bem aqui para nos ajudar. Capítulo 1, verso 12 do livro de Jó. Leiam comigo, olha só o que diz o texto. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele, sinal vermelho, contra ele, sinal vermelho, contra ele, sinal vermelho, meu filho, sinal vermelho, minha filha, sinal vermelho, meu povo, sinal vermelho, meu justo, sinal vermelho, não estendas a mão. Agora o capítulo 2, versículo 6 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, vírgula, poupa, porém, a sua vida. Vamos para o hebraico. Vida aqui é toca nos bens, tocou. Toca na riqueza, tocou. Toca nos filhos, Deus permitiu, tocou. Foi doloroso, mas foi Deus que permitiu, tocou. Toca nos amigos, se afastaram. Tocou até na esposa, que deveria ser o maior apoio. E depois ela disse para ele: nega-se teu Deus e morre. Se ela disse nega, então ela acabou de se desviar, porque era o Deus dela, deixou de ser. Mas Deus está dizendo: poupa a sua vida. Ou seja, vai lá no original: poupa a sua alma,
o seu espírito, o seu ser, ninguém toca, ninguém viola. Enquanto estivermos com o Senhor, quem glorifica a Deus, ninguém toca, ninguém rouba, ninguém leva, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aí eu fui entender o que o apóstolo João escreveu em uma de suas cartas, quando disse: todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não me toca. Só quem entendeu pode glorificar o nome de Deus essa noite. Aleluia, aleluia. Não toca, irmão, não toca. Eu não estou aqui tratando mérito se é arminianismo ou calvinismo, eu estou falando é de Bíblia. Pastor, se é calvinismo não é Bíblia. Se está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão, disse o Senhor Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, ninguém poderá lançar fora. Quem está com Jesus, tem Ele como bom pastor, conhece as suas ovelhas, e nós conhecemos a sua voz. Então o maligno não toca naquilo que Deus guarda, protege, cuida e zela. Quem glorifica a Deus por isso? Aleluia. Pode tocar. Aí ele entrou, tocou. Resumindo, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os amigos de fim de semana, de churrasco, Coca-Cola. Tem amigo que só é amigo na hora da festa, na hora da bonança, na hora da dor, da tristeza, foge. Por isso que eu fico com Jesus como primeiro amigo, porque ele é o amigo certo nas horas incertas, nunca nos decepciona, nunca se ausenta, está sempre contigo, está sempre comigo, está sempre conosco em todo o tempo. Jó perdeu ainda a esposa, a confiança da esposa, o apoio da esposa, mas Jó guardou a fé. Aleluia. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foi isso que Paulo disse. Então, quando Satanás toca, Deus está permitindo. Irmãos, é por isso que tem um monte de crítico da Bíblia que diz que Jó não existiu, esse personagem não existiu. Por isso que muitos críticos da Bíblia dizem que esse livro é lendário. Mas nós temos provas bíblicas que esse homem existiu, provas históricas. Ele era de Uz, esse lugar existia. E outra, que mesmo que não existisse, está na Bíblia, eu creio. Quantos creem também? Eu não sou Jó, você não é Jó. Mas o princípio aqui é o seguinte: Jó perdeu tudo que tinha, mas continuou crente no Senhor seu Deus. E o principal ele não perdeu, que foi a fé. Meus irmãos, que mensagem atual, que mensagem necessária para os nossos dias, a vida de Jó. Não destaquemos o sofrimento, porque como o nosso reverendo pregou outro dia aqui, o mestre Osiel Gomes, o sofrimento não é o que vai condicionar ou promover um crente. O que promove é a fidelidade a Deus, é a fé no Senhor, tendo ou não tendo sofrimento. Quantos glorificam o Senhor por isso? Ele perde, é tocado nele. Irmão, na hora da saúde, a Bíblia diz que saía das feridas purulentas pus, e ele pegava caco de telha e tirava, né, aquele recesso, aquela secreção, coisas terríveis. Diz os historiadores que a 30 metros de distância Jó exalava um mau cheiro. Quem é que queria ser amigo? Quem é que gostaria de se aproximar de alguém assim? Mas Deus não se afasta, Deus está presente. Por isso ele é o Emanuel, Deus presente, Deus aqui. Bata no peito, diga: Deus aqui, Deus agora, Deus aqui, Deus conosco. Bendito seja Deus. Então Jó ali na adversidade perde tudo. E eu imagino que lá no mundo espiritual Satanás já tinha feito a festa. Os demônios com os atabaques, com as rosas, com as fitas e com as fumaças, com os incensos. Mas Jó, todo mundo espera a reação dele. Então, o que ele vai dizer aqui no capítulo de número 1, versículo 21: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito
Quantos aqui ainda oram? Seja feito à vontade. Seja feito à vontade. Aqui tem, desse lado, aqui no meio. Aqui lá na galeria, aqui à minha direita. Quantos aqui ainda oram, deixando Deus ser Deus? Seja feita a tua vontade. Glorifica o nome do Senhor essa noite. Em Jó 19:25 ele vai dizer: aleluia, eu sei. Irmão, o importante é saber. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem sabe que ele sabe. Aleluia. E que por fim, melhor é o fim das coisas do que o começo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. A glória na segunda casa será maior do que a primeira. Um filho novo é no final. Quem recebe esta palavra essa noite, isso é profético. Isso é profético. Levante a mão, eu vou esperar você adorar, porque está chegando a hora. Vai, levanta a mão, vai. Diga uma palavra para Deus, vai. Vai, Deus de Jó está aqui. O Deus de Jó está aqui, mas também está o de Márcio André, também está o de João, também está o de Maria, também está o do Tiricão. Deixa Deus te achar te adorando a Ele nessa noite. Deixa Deus te achar adorando a Ele nessa noite. Aleluia. Só tem duas coisas que faz Deus levantar do trono. Primeiro, quando Deus olha um servo dele, uma serva dele sofrendo muito, porque Deus nos conhece, sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó, e Ele não vai nos provar além do que possamos suportar, porque com a provação Deus dá o livramento. Aleluia. É na medida certa, viu? Receba esta palavra de Deus profética. Esta prova, esta dor, esta luta não é derrota, não é destruição, não é para depressão, é para promoção. Quem recebe é para te amadurecer mais, é para te fazer crescer mais, é para te equilibrar e me equilibrar na presença do Senhor. Vai, dá um glória e reage, vai, aproveita, vai, dá um glória e reage, vai. Quem veio adorar, aproveita, irmão, porque o diabo pensa que eu e você também adoramos a Deus só pelo que Ele dá. Mas Deus pensou assim, terminando: eu vou esfregar de novo na cara desse bandido, na cara desse sujo de Satanás, e vou mostrar para ele que ainda há servo de Deus, servo meu na terra. Deus não tem, cadê os daqui? Cadê os daqui? Primeiro, Deus não se aguenta sentado no trono quando vê alguém sofrendo. E segundo, Deus se levanta do trono quando vê alguém adorando Ele. Pastor, cadê a base bíblica? Está aqui. Porque quando Deus está sentado no trono, está dizendo assim: Deus está no controle de tudo. Mas quando Deus se levanta do trono, aí alguém pode até se apresentar: deixa eu ir lá. Aí vem Gabriel, se apresenta, vem Serafim, vem Querubim, só não vem Surubim, que é peixe, vem até profeta, não deixa. Aí parece que o Deus está Deus. Eu estou vendo e ouvindo ele dizer assim: abre alas que eu quero passar. Eu não vou mandar Querubim, eu não vou mandar Serafim, essa causa é minha, eu faço questão de ir. Quem está entendendo? Ei, irmão, Deus está indo. Essa noite recebe, Deus está indo ao teu encontro, a esse sofrimento, a essa luta, a essa dor. É promoção, glorifica, é promoção. Agora, quando ele está sentado, ele está no controle. Agora, quando ele se levanta, é para resolver. E outra coisa que não faz Deus ficar no trono é a adoração. Prova, pastor: Estevão está diante dos algozes, vai ser apedrejado para morrer. Eita, irmão, dá glória a Deus no Neemias, é bom. Dá glória a Deus na conferência feminina, é bom. Aqui no ar-condicionado, maravilha. Mas tem circunstância que Deus nos bota. Só você e Deus. Só Jeová e eu. Só Jeová e você. E às vezes parece que o céu está blindado, que todo mundo nos abandonou e que ninguém nos vê. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que Ele te vê, que Ele te vê, que Ele te vê, Ele te vê, Ele que cuida de ti, zela pela tua vida. Aleluia. Quem está sentindo a graça dele, eu vou ter que terminar, Estevão está sendo quase apedrejado, mas não revida, não odeia, não xinga. Se fosse eu, talvez dissesse: desgraçado, vocês não vão ver. Eu mesmo vou para o céu, não disse isso.
Irmão, quem é crente é diferente. Como o pastor Zé prega, nosso mestre. Irmão, quem está com Jesus é tranquilo, é seguro. Irmão, sendo já apedrejado, ali tinha pedra brita, tijolo, ali tinha barro, tinha tudo quando era cor, lama. Irmão, crente é assim, está sendo apedrejado, ele olha para o céu. Eis que eu vejo. Se fossem os crentes de hoje, são vocês não, é outros que tem por aí no Paraguai, com todo respeito aos paraguaios. Fossem os crentes aí pirata, devolvia na mesma hora a pedra. Mas ainda tem crente que não tem defeito de fábrica, que foi Jeová que fez. E essa noite eu sei que aqui tem. Cadê eles? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Alguém só veria pedra, mas Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Se ele estava de pé à destra de Deus, é porque a adoração de Estevão, mesmo diante da morte, fez Deus levantar do trono. Vamos adorar? Vamos adorar? Vamos adorar? Quem quer ver Deus levantando do trono nessa noite? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Fique de pé só quem quer, com a permissão do pastor Balbino. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Toma, Satanás! Esta igreja serve a Deus pelo que tem, serve, mas em primeiro lugar, essa igreja, esse povo, serve a Deus pelo que ele é, 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 também pelo que ele faz, mas em primeiro lugar, pelo que ele é. Aleluia! Glória a Deus!